Boa noite, boa noite. O que compõe o preço de venda? Esse é o nosso tema de hoje. Sejam bem-vindos, boa noite. Essa é mais uma live de aquecimento do mini curso de precificação de alimentos com foco no lucro. E esse aqui é o nosso tema de hoje. Boa noite, Renato, Drica, Fred, Divina Saladeria, Bidinha Festas, QR Fit Saudáveis. Tudo bom, Fred? A gente hoje vai falar dos componentes do preço de venda. Ontem eu fiz uma live aqui, mas ela caiu 6 vezes. Vocês acreditam nisso? 6 vezes. Era aquele dia do tempestade tecnológica. Então, gente, para quem, eu não sei se vocês estão aqui, já estão inscritos no mini curso, mas essa live faz parte do aquecimento do evento gratuito que começa lá no dia 15 de maio. Eu faço sempre uma sequência de lives falando dos temas que envolvem precificação, porque muitas pessoas, tá bom, Fred, pode chamar. Muitas pessoas estão começando agora apesar de já empreenderem, nunca mergulharam no processo de precificação. Então é importante dar uma visão geral de tudo que envolve essa etapa tão importante do nosso negócio de alimentos. Sem ela, realmente fica difícil a gente ter lucro. Então, a gente hoje vai falar disso aqui, que é muito importante, que se vocês ainda não tiveram contato com esse assunto, vão realmente se surpreender. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, e aqui eu ensino a precificação de produtos alimentícios ou serviços que envolvem alimentos. Eu trabalho no ramo há quase 30 anos. E por que eu fiz esse caminho? Porque no começo eu tinha muita dificuldade de precificar, fazia muita bobagem, cometia os erros todos que os empreendedores cometem quando não conhecem o processo de precificação. E aí eu fui desenvolvendo um método de gestão que eu apliquei nos meus negócios e hoje eu compartilho aqui com vocês. A última edição do mini curso desse mesmo evento gratuito que vocês vão assistir daqui a 10 dias mais ou menos, foi um grande sucesso. Muitas pessoas já saíram do evento gratuito cheio de ideias para aplicar nos seus negócios. Então, se você está chegando por aqui agora, já fique sabendo que você daqui a uns 15 dias já vai ter muita informação aí para aplicar no seu negócio. Ontem eu falei sobre o que é, né, o processo de precificação, que tem uma parte estratégica, uma parte de contas. Muitas pessoas pulam a parte estratégica e acham que é só botar ali numa planilhazinha rápida, fazer uma conta de custo, mas não é só isso. A precificação, ela envolve muitos setores do nosso negócio e ela está, assim, de mãos dadas ou praticamente dentro da gestão do negócio de alimentação. Mesmo que você tenha um negócio pequeno, mesmo que você trabalhe em casa, que o seu negócio seja de uma empresa de uma pessoa sozinha, você não pode ignorar o processo de precificação. Por quê? Senão você pode acabar com um negócio que você não consegue ver o lucro, você tem uma sensação de que você trabalha muito, mas que você... Oi, Dandan, boa noite. Que você não consegue enxergar o lucro. É uma sensação muito comum e muito angustiante dos empreendedores, essa questão de trabalhar bastante, colocar o dinheiro para dentro, faturar, ficar em pé na cozinha horas e horas, os clientes elogiarem a comida e a pessoa não conseguir ter lucro. E aí bate uma coisa ruim, sabe, na gente, porque você pensa, puxa vida, eu tô aqui, né, faço uma comida boa, eu me esforço, eu dou tudo do meu trabalho, poxa vida, por que eu não consigo ter lucro? Porque você não está seguindo o processo de precificação certo. É uma coisa cheia de detalhes, não é difícil, assim, é complexo um pouco, assim, mas é possível de aprender. Se eu aprendi, qualquer pessoa pode aprender. Eu não sou nenhuma fera em matemática, muito pelo contrário. Deve ser por isso que eu gosto tanto de planilha, porque eu não preciso fazer conta de cabeça, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre o que compõe o preço de venda. Primeiro eu quero relembrar aqui a diferença entre faturamento e lucro. Vocês sabem a diferença entre faturamento e lucro? Conseguem me explicar? Porque uma coisa é você falar, sei sim, então me explica. O que é faturamento e o que é lucro? Vocês estão com isso claro na cabeça de vocês? Quer começar e abrir o salão respondendo?
Tem gente aqui que eu sei que sabe, então vamos embora deixar a timidez de lado. Qual é a diferença entre faturamento e lucro? Isso é super importante para a gente compreender como é que funciona o nosso negócio. Eu vou fazer um desenho para vocês aqui. Não tem uma brincadeira que a gente fala, né? Vou desenhar, porque aí desenhando fica tudo mais fácil. Isso aqui, ó, eu e minhas bolinhas. Isso aqui é o seu preço de venda, o seu produto. Pode ser um hambúrguer, uma pizza, uma esfirra, é o seu produto, tá? Então, tudo que você vende no mês é o faturamento, a receita. Receita é até mais certo do que faturamento. Faturamento é aquilo que você emitiu uma cobrança, mas às vezes o cliente não paga, então o que entra no seu caixa é a receita. Uma parte aqui desse valor que entra no seu caixa é o seu lucro, tá? Então, o faturamento, a receita é todas as suas vendas, lucro é o que te sobra. Tempero da Jai, vamos já parar de chamar lucro de sobra, viu? Na prática, tecnicamente, o lucro é o que resta depois de você pagar tudo. Mas quando a gente chama ele de sobra, não tá bom não. Sabe por quê? Sobra é uma coisa que pode ter ou pode não ter. Pode ser bom ou pode ser ruim. E para mim, a sobra está muito ligada a uma coisa assim que a gente não controlou. Vocês concordam? Quando a gente fala assim, nossa, sobrou tanto de comida nesse evento, ou eu fiz um almoço lá em casa e sobrou, quase ninguém comeu, sobrou uma coisa meio incontrolável. Só que o lucro, ele pode ser controlado sim. A gente pode trabalhar, e é para isso que nós estamos aqui, a gente pode trabalhar para que a gente garantir essa fatia do lucro, tá? Então, a gente vai olhar agora isso daqui. É isso mesmo, fato rolou recebido e lucro é o custo menos a receita. Tá bom assim, não é sobra, é o custo menos, lucro é o faturamento menos a receita. Isso aqui, ó, é o seu preço de venda, a sua receita ou o seu preço de venda. Eu gosto de trazer isso aqui para um universo do individual, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Se você vende uma pizza, um hambúrguer, um bolinho, uma marmita, é isso aqui. Se você vende 1.000, é o seu faturamento, é o coletivo do que você vendeu. Aqui dentro de cada coisa que você vende, cada produto, você tem fatias. Uma delas é o lucro, tá? Uma delas é o lucro. Então, quando a gente fala, poxa, mas fica confuso entender porque que o lucro faz parte do preço de venda, ele tem que fazer. Se você, na realidade, o lucro sai, eu vou explicar isso numa aula mais para frente, ele sai de uma coisa chamada margem de contribuição. A gente vai entender mais para frente, mas vamos começar aqui entendendo o que compõe o nosso preço de venda. O lucro é essa fatia daqui. Vocês concordam comigo que se você não sabe nada sobre essas daqui, fica difícil conseguir essa daqui? Se você não tem ideia do que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, como que você vai garantir que essa daqui vai existir, quanto vai ser? Né? Vai ser mesmo uma sobra, porque se a gente vende isso aqui, um bolo, R$ 30, um hambúrguer, R$ 50, uma marmita, R$ 25, não importa, o faturamento do nosso mês, e a gente não sabe o que está aqui em volta do lucro, como que a gente vai conseguir garantir que a gente vai ter lucro? Por isso que é tão importante esse tema aqui. Cadê meu papelzinho? O tema da aula de hoje, que é o que compõe o preço de venda. É para a gente saber o que está aqui em volta do lucro. Quando a gente sabe aqui, a gente consegue começar a conhecer, a gente consegue controlar. A gente só consegue medir e controlar aquilo que a gente conhece. Como que a gente vai controlar isso aqui? Eu não botei o nome ainda não de propósito, tá? Vamos supor que alguns de vocês não saibam o que é isso aqui. Como que a gente vai controlar se a gente não sabe o que é e quanto deveria ser? Aí, realmente, isso aqui vai virar uma sobra. Então, basicamente, aqui já está com a legenda, tá? Eu chamei aqui de fixos e variáveis, a gente tem custo e despesa. Custo é o que está ligado diretamente à produção daquilo que você faz e despesa é aquilo que você gasta, mas não está ligado à produção. Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje não, eu vou chamar de gasto para não confundir a cabeça de vocês. A gente basicamente tem no nosso preço de venda
gastos fixos, variáveis, impostos, taxas. Essa taxa daqui é a taxa de cartão, tá? Eu vou explicar por que a de aplicativo não está aqui. O CMV, mão de obra, se for uma mão de obra de folha de pagamento, ela está dentro dos gastos fixos, tá? Se for uma mão de obra ocasional, ela está aqui, separadinha. E tem esse pedaço aqui, que é um dos mais importantes. Vocês sabem o que é isso aqui? Ontem eu falei, não sei se quem estava aqui. Essa parte daqui, ela é parte do nosso preço de venda e é por aqui que a gente começa o nosso processo de precificação. CMV. Nunca mais, quem não sabe, aprende hoje e nunca mais esquece o que significa CMV. CMV é o custo de mercadoria vendida. É quanto você gasta para poder botar esse dinheiro aqui no seu caixa. Quando você faz uma marmita, você não gasta ali o frango, o arroz, o legume, a caixinha, a etiqueta, certo? Isso é um gasto. Esse gasto com matéria-prima e com embalagem, ele se chama CMV, é o custo da mercadoria vendida. É quanto você precisou gastar, isso mesmo, Benedita, quanto você precisou gastar para poder faturar o que você faturou. Esse é uma parte importante da composição do preço de venda, porque é por aqui que a gente começa o processo de precificação. O CMV, ele é composto, como eu falei, da matéria-prima, de tudo que é embalagem. Embalagem é a caixinha, o tag, a sacola, principalmente se você faz delivery. Mas também é sachê de molho, canudo, um talher descartável, guardanapo, tudo isso entra aqui no CMV. E muitas vezes a gente não contabiliza uma coisinha, assim, uma tagzinha que custa 15 centavos, ou um pedacinho de fita, às vezes a gente não contabiliza o canudo, não contabiliza algumas coisas que fazem parte do CMV, mas a gente precisa contabilizar tudo, porque a partir daqui a gente vai chegar no nosso preço de venda. Já vou chegar lá, Yaya. Essa pergunta não é uma pergunta que eu posso falar, eu posso te dizer qual é o percentual comum de lucro em negócio de alimentação, tá? Mas a precificação que eu ensino aqui não é você jogar uma margem em cima daqui, é uma precificação considerando as fatias todas que você gasta. Mas eu vou responder, não sei se eu vou te responder com o que eu vou falar agora, no mercado de alimentação, alguma coisa entre 10% e 45% você pode ter. Poxa, mas eu quero 45%. Quando que eu vou ter 45%? Quando que eu vou ter 10%? 10% é quando você tem um negócio popular onde você compete com preço. Você não tem muitos diferenciais competitivos, você está numa região talvez que você não consiga trabalhar com produto posicionado com preço maior. Aí você vai acabar brigando por preço. E as margens maiores estão nos produtos com maior diferencial. Quando que essa margem aqui aumenta de tamanho? Quando essas daqui diminuem em relação ao que você cobra, tá? Isso é importantíssimo, por isso que a gente está vendo aqui hoje o que compõe o preço de venda. Então aqui, em volta do lucro, tá internet, aluguel, luz, gás, telefone. Se você tem um custo de entrega mensal, tem pessoas que pagam um entregador por mês, ele entra aqui também. Tudo isso vai aqui. E se você não considera alguma dessas coisas, ela está saindo automaticamente do lucro. Por quê? Por que automaticamente sai do lucro? Porque você gasta de qualquer maneira. Supondo que você venda aí 10 mil reais por mês e você gasta aí o aluguel, energia, o motoboy, embalagem, matéria-prima, tudo isso você gasta. Você vai gastar de qualquer maneira. Se você não tem controle, essa fatia daqui, que alguém aqui chamou de sobra e que eu brinquei que não pode, ela vai ser sacrificada. Por quê? Parou o vídeo, gente? Pelo amor de Deus, hoje de novo? Tá ok aí ou parou só para a Ivânia? Gente, pelo amor de Deus, eu estou traumatizada, porque ontem a live travou 6 vezes, mas hoje eu estou aqui toda cheia de fios. Me dá um ok aí se vocês estão me ouvindo bem. Por aqui parece que está tudo ok. Então, para a gente garantir... Ah, beleza. Para a gente garantir que essa fatia daqui aconteça, que seja do tamanho que a gente quer, nós temos que ter controle sobre isso daqui, tá? Por exemplo, acontece muito em quem tem um estabelecimento
quem tem um restaurante, quem tem um estabelecimento fora da sua casa, a parcela do gasto fixo ser alta. E aí, às vezes, a pessoa não faz essa conta. Quanto eu tenho que vender para poder ter lucro? E aí, às vezes a pessoa entra numa empreitada, paga um aluguel alto, tem uma folha de pagamento pesada, gasta aí 20, 25 mil reais por mês só com essa parte aqui fixa. Aí o que acontece quando essa fatia daqui fica grandona? Não tem lucro também. Agora, como que a gente vai fazer essa conta, né? Como que a gente começa? A gente precisa conhecer, a gente precisa saber tudo que a gente gasta para conseguir vender o nosso produto e a gente tem que saber qual é o nosso modelo de negócio, vamos dizer assim. Quando a Yaya perguntou aqui, qual é a margem de lucro? Depende. Depende do modelo de negócio, depende do produto que você vende, depende da sua região, se você mora num grande centro, se você mora no interior, se você no seu raio de entrega tem muita gente ou pouca gente, você vai ajustar de acordo com a sua realidade. Então, não é para dizer sempre dá tantos por cento de lucro. Não, você deve fazer um planejamento para ter 15% de lucro. E aí, no dia a dia, você vai ter que acompanhar o que está aqui. Aí, ontem eu estava falando de um aluno, né, que estava vendendo, ele faz empadão, ele estava vendendo um empadão por R$ 26, e essa fatia aqui dele, imagina que isso tudo dele aqui era 26, tá? E essa fatia dele aqui era 22. Então, isso aqui estava ocupando praticamente essa bola toda. Aí é aquela situação de autoendividamento, porque você não tem dinheiro nem para pagar o custo fixo. O dinheiro praticamente só dá para você comprar matéria-prima e você fica ali totalmente sem fôlego, atrasa a conta de energia, atrasa aluguel, não tem dinheiro para viver, para você, para nada, porque o dinheiro está entrando e está sendo todo consumido em CMV. Por isso que é tão importante você saber o que é o CMV, quanto é esperado e acompanhar, porque sem você controlar isso daqui, dificilmente você vai ter lucro. Então, como é que isso se agrava? Por exemplo, quem faz refeição e não tem a menor ideia do peso que vai cada produto no prato ou na marmita. Então, você faz ali uma refeição que tem carne, uma proteína, hortaliça, leguminosa, tem de tudo. E aí, se eu te perguntar quanto vai de proteína na sua marmita ou na sua refeição, aí você fala, mais ou menos tanto. Não pode ser mais ou menos. Porque se você não sabe o peso, é sinal de que você nem fez a ficha técnica, ou se fez, nunca mais voltou nela para olhar. Você não está controlando o seu CMV. E aí vai se agravando, porque a gente mora num país que, no momento, tem economia instável. Então, a economia instável, os preços sobem. E se a gente não controla através da ficha técnica, eu vou falar de ficha técnica mais para frente, para quem não sabe o que é, tá? A gente não tem como manter o nosso preço de venda atualizado. E tem coisas muito bacanas que a gente faz na ficha técnica para conseguir se safar, né, do aumento de preço. Isso eu vou falar só lá no mini curso, tá? Vocês vão ficar bem curiosos, mas esse assunto está dentro do conteúdo do mini curso. Então, o que compõe o nosso preço de venda? CMV, gastos fixos e variáveis, mão de obra, lucro, taxas e impostos. Por que eu não botei a taxa de aplicativo aqui? Porque a taxa de aplicativo, se você tiver entregar por aplicativo com a entrega por conta deles, essa taxa pode chegar a quase 30%, 27%, 28%. Imagina esse aluno aqui que vendia o empadão por R$ 26 e ele já estava gastando só de CMV 22. Aonde que vai entrar aqui 27% da taxa do aplicativo? Essa pessoa vai quebrar. Quando a pessoa começa a vender por aplicativo, ela precisa rever o preço de venda. Por nada, Drica. Precisa rever o preço de venda e precisa fazer combos, né? Que, por exemplo, você tem produtos que o CMV é bem baixinho, né? Um refresco, um mate, às vezes é vendido por R$ 5 e o custo está menos de R$ 1. Ou seja, o custo de mercadoria vendida é bem baixinho. Por isso que quando você abre o aplicativo hoje, tem sempre combo, 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 combo. Dificilmente um negócio não oferece um combo. E se a pessoa não oferece combo é porque não sabe bem o que está fazendo. Por que existem os combos no aplicativo? Porque é juntando produtos que têm uma margem melhor
com outros que têm uma margem pior. Aí você consegue sobreviver no aplicativo com toda aquela competitividade. Aí eu não sei se vocês já estão se fazendo a pergunta de quantos por cento tem que ser esse CMV, né? Porque deve ter um parâmetro. Tem um parâmetro. Geralmente no mercado de alimentação, esse pedaço aqui equivale a 30, 35% do preço de venda. Mas isso está escrito em pedra, assim, é uma lei? Tem que ser 35%? Não. Por quê? Porque depende de tudo que está aqui em volta. Às vezes você tem um produto tão legal, assim, com uma percepção de valor. Eu vou falar disso tudo aqui nos próximos dias, tá? Diferencial competitivo, valor e preço, como é que você consegue subir a sua margem. Às vezes você tem um produto tão único que resolve tanto a vida do seu cliente, que ajuda tanto o seu cliente, que você consegue ter um preço maior em relação ao CMV, que é o mundo perfeito. Aí o seu CMV fica ali na faixa de 20%, 25% e você está confortável. Se você mantiver sob controle o resto daqui, essa fatia daqui tende a aumentar. Uma das lives que eu vou fazer essa semana, uma das aulas, é justamente sobre como aumentar essa fatia daqui. Tem formas de você fazer isso no seu negócio. Então, a gente precisa muito conhecer quanto é o CMV do nosso produto. Se a gente não sabe isso, fica até difícil saber o resto. Eu estou vendo que tem gente aqui de panqueca, né? Que nem a feijoada da Dona Graça. Quem mais? Me fala aí, gente, o que vocês fazem? Marmita, a panqueca da Grica, bolos caseiros, buffet. Buffet era o meu negócio antigo. Bel Receitas. Isso aqui, gente, vale para qualquer tipo de negócio de alimentação, essa composição daqui. O que vocês têm que ter em mente? Prato executivo, esse eu já sabia, porque você eu já te conheço. Antipastos, pudim e brownie, delícia doces e companhia, marmita, temperos caseiros, biscoito decorado, marmita, sopa, pão e bolo sem glúten, chocolate. Então, isso vale para tudo. Vamos pegar aqui um exemplo do Dandan, que já sempre acompanha aqui. Ele faz pratos executivos. Então, vamos supor que ele venda o prato executivo dele por R$ 30. Se a gente for basear na média do CMV, ele não poderia gastar para vender o prato dele mais do que uns 9, 9 e pouquinho. Tá? Então, isso é um parâmetro. Ah, então se eu gastar 9, está dominado, eu vou ter lucro? Não, porque se fosse isso seria muito fácil, né? Seria uma regra de 3. Não pode ser só isso. Porque se você não conhecer o restante aqui, vamos supor que ele vende por 27, que ele vai gastar 9, mas que ele tem um custo fixo de R$ 30 mil e esse custo fixo pesa. Não vai adiantar nada ele ter o CMV ok. Ele apenas é o ponto de partida para a gente começar. Se você começa a fazer lá na sua cozinha o seu produto, você faz a sua ficha técnica e você chega à conclusão de que o CMV do seu produto ele é, tipo do meu aluno aqui, quase que 100% do seu preço de venda, você já sabe por onde você tem que começar a correção. Porque isso, aliás, é uma coisa que eu coloco logo no começo do meu curso, para a pessoa já fazer uma conferência, quem já tem essa noção de quanto gasta. Porque às vezes a pessoa está ali numa situação de sufoco, não está vendo dinheiro, e fala assim, o que está errado? Né? Porque a maior parte das vezes o problema está aqui e está no descontrole financeiro, que a pessoa gasta e não sabe para onde está indo o dinheiro. Mas está tudo ligado, tá, gente? Por quê? O descontrole financeiro, ele também envolve as compras que não são feitas da forma correta. Quando você não fez a ficha técnica, você não sabe exatamente quanto você tem que gastar para fazer, vamos supor que seja esse prato executivo, você não sabe quanto você tem que gastar para fazer aquele prato. Como você não sabe exatamente quanto você tem que gastar, você vai lá no mercado, no fornecedor e compra. Aí você às vezes até pensa, né? Poxa, tá alto, né? Subiu isso, subiu aquilo. Poxa, as coisas estão aumentando de preço. Mas você não sabe quanto você tinha que gastar aqui. Então parece ruim, parece errado, mas você não tem um parâmetro. Então isso é super sério.
Tá, gente, isso é sério demais. Eu acho que eu saí um pouco aqui do... Eu falei de outro assunto e misturei dois, mas eu vou voltar, peraí. Então, assim, que pergunta eu quero que vocês saibam responder? Qual é a pergunta que eu acho que todo empreendedor de alimentos tem que saber responder? Qual é o CM? Eu quero que vocês acabem lá o mini curso conseguindo responder essa pergunta. Qual é o CMV médio do seu negócio? Ou qual é o CMV de pelo menos os seus produtos principais? Você tem que saber responder isso, você tem que ter uma noção se o seu CMV está dentro da média em relação ao seu preço de venda. Porque essas reclamações que eu vejo muito aqui das pessoas que me escrevem, eu botei lá um questionário para quem se inscreveu no mini curso, eu sempre pergunto, né, qual o seu maior problema, né, onde você tem dificuldade? A pessoa em geral fala, eu não vejo lucro, eu não sei fazer controle do dinheiro, eu não sei o que fazer. E aí, quando você começa a entender isso daqui, você começa a saber o que você tem que fazer. Você vai para as compras, é isso que eu falei quando eu desviei do assunto. Você vai para as compras, você sabe quanto você tem que comprar. Aí eu vendo 50 refeições por dia, 15 de frango, 15 de carne e 25 vegetarianas. É isso? Deu certo? Deu. É. Quanto deu certo essa conta que eu fiz? Bom, falei que eu era ruim em matemática, né? Quanto que eu tenho que comprar de carne, de frango e de cogumelo? Se você não tem a ficha técnica e você não sabe a quantidade, você vai comprar que nem os cozinheiros de antigamente faziam conta. Eu tive um cozinheiro no buffet que eu amo de paixão e ele era um cozinheirão daquele à moda antiga. Quando ele entrou para trabalhar comigo, ele tinha 50 e alguma coisa. Quando eu fechei o buffet, ele já tinha 75, eu acho. Ele veio de uma cozinha que era assim, né? Hoje a gente vai fazer o quê? Vamos fazer carne. Aí ele já tinha na cabeça dele uma peça de alcatra dá para servir tantas pessoas. Era uma forma que se usava antigamente que era meio por aproximação. Mas por que a gente não pode mais fazer isso hoje? Por que se fazia isso há 50 anos atrás e hoje não dá mais para fazer? Porque o mundo ficou muito competitivo, né? Não tem mais lugar para amador. Se vocês observarem assim, as empresas que não se modernizaram, que não entenderam como é importante fazer uma gestão, muitas fecharam, porque não tem mais, assim, as margens possíveis diminuíram, os insumos sobem de preço com muito mais frequência, então não tem mais como a gente simplesmente gostar de cozinhar e abrir um negócio sem saber isso daqui, porque a gente vai se frustrar. Por que eu sei disso? Porque eu fiz isso. Eu fiz isso 2 vezes. Eu primeiro abri uma marmitaria, vou contar isso melhor lá no mini curso. Depois eu abri o buffet e eu achava que era isso. Vou cozinhar, vai dar tudo certo, as pessoas gostam da minha comida, eu vou ser feliz e tudo bem. Se a gente não sabe isso daqui, a gente pode até ficar feliz cozinhando, mas não vai ter lucro. A Selma está falando aqui, não vejo lucro nas minhas vendas. Possivelmente é porque você não consegue responder essa pergunta daqui, Selma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa encarar. Às vezes, você pode ter copiado o preço de um concorrente porque você achou que ele ia bem e você não sabia fazer a conta, não sabia precificar, não sabia fazer a ficha técnica, e você olhou ali para uma pessoa que vende a mesma coisa que você e você copiou o preço. Mas essa pessoa possivelmente também não sabe o que ela está fazendo, não fez o processo de precificação, ela pode ter copiado de outra. E aí você vai ali achando que está vendendo. Eu já contei aqui esse caso de uma pessoa da minha família, um primo distante que abriu um restaurante, me pediu ajuda, eu ajudei, dei as planilhas, ensinei. E aí, quando cheguei lá na inauguração do restaurante, fica em outra cidade, não é onde eu moro, eu perguntei, e aí, você fez o preço de venda direitinho? Ele falou, não deu tempo. Aí eu olhei o cardápio e falei, mas como que você chegou nesse preço que está aqui? A gente viu mais ou menos quanto que cobra aí em volta. E aí, o que acontece? Quando você não faz a ficha técnica do começo e não sabe quanto tem que cobrar, isso impacta no negócio todo. Impacta nas compras, impacta na falta de lucro, impacta até na equipe. Se você é um restaurante, tem que contratar uma equipe, o cozinheiro chega para trabalhar com você, ele vai perguntar, cadê a receita, né? Você vai falar, se você não tem uma receita em ficha técnica e fala para o cozinheiro, faz o estrogonofe de frango hoje, ele vai fazer da cabeça dele.
Aí amanhã o cozinheiro está de folga, chega um outro cozinheiro. Aí você fala, faz o estrogonofe de frango. Ele vai fazer da cabeça dele, porque existem milhões de receitas de estrogonofe de frango. Aí qual vai ser o padrão do teu restaurante? Nenhum. Aí o cliente pode reclamar. O cliente gostou mais do primeiro, vai comer o segundo, vai dizer, ué, mas não tem padrão aqui, cada dia está de um gosto. E aí esse estabelecimento do meu primo, eles acabaram brigando entre eles, porque os cozinheiros não ficavam. Não ficavam por quê? Estavam sempre tomando bronca, porque os pratos nunca tinham padrão. Mas por que, que não tinham padrão? Porque não tinha ficha técnica. A culpa não é do cozinheiro, a culpa é do dono do restaurante que não deu a informação para o profissional trabalhar. Isso acontece também quando a gente tem um estabelecimento dentro da nossa casa. Eu fiz uma caquinha uma vez muito feia, assim, e foi com a TV Globo. Olha só que lindo. Logo que eu comecei, eles me encomendaram uns bolos de Natal, um brinde de Natal, e eu fiz uma amostra. Isso foi bem lá do tempo do Ronca. E aí levei a amostra, foi aprovada, eles pediram lá, sei lá, 70 bolos. E no dia de fazer o bolo, eu fiz de novo. Só que fazer uma receita dava 2 bolos. Fazer 70, eu fui multiplicando, enfim, eu me perdi um pouco ali. E quando eu fui entregar o bolo para a cliente, ele estava muito mais baixo. A cliente, que já era macaca velha, tinha fotografado o bolo e falou: olha aqui, isso aqui foi o que você vendeu. Olha aqui o que você está me trazendo. Eu não sabia onde enfiar minha cara, porque não tinha sido maldade, tinha sido falta de experiência. Por quê? Porque eu não tinha ficha técnica. Se eu tivesse, eu saberia que aquela receita daria um bolo de 600 gramas nessa forma número tal. E aí não teria acontecido isso. Mas eu fiz o quê? Eu fiz o que um cozinheiro que gosta de cozinhar e acha que está tudo bem faz, né? Foi para a cozinha e faz uma coisa gostosa. Só que para a gente ser profissional, não pode mais ser assim. Não tem, infelizmente, mais espaço no mercado para a gente agir dessa maneira meio que intuitiva. Tá? Então a gente tem que ser profissional. Quem geralmente está agora reclamando, eu não vejo lucro, está muito difícil, empreender no Brasil é muito difícil. Em geral é porque não começou a fazer esse processo ainda, porque não que empreender seja fácil, mas empreender não é fácil nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. A gente mora no mundo, e o mundo é um lugar que tem muito desafio. Não é fácil empreender, como não é fácil ter um emprego também. Quem já teve emprego aqui de CLT sabe o que eu estou falando. Às vezes você está super feliz, às vezes o teu chefe está zangado e você tem um dia horrível. Então, nada é fácil. Tudo tem um desafio, um preço a pagar. Então, o preço a pagar quando você quer ser empreendedor e ganhar dinheiro é fazer a gestão do seu negócio. Amanhã eu vou falar sobre mão de obra, prolabore e lucro. Vou esclarecer da onde que sai o salário do dono. O que eu faço com o lucro? O lucro é todo meu? De onde que eu tiro o meu salário? O que é mão de obra? Se eu trabalho sozinho, então não tem custo de mão de obra? Esse vai ser o tema de amanhã. Tá bom, pessoal? Então, obrigada pela presença. Agora eu tenho um plantão de dúvidas agora com a minha turminha, então eu vou encerrar aqui com vocês e vou lá para o Zoom encontrar meus alunos. E a gente, então, se vê aqui amanhã para falar disso. Mão de obra, prolabore e lucro. O que é o quê? Da onde que sai cada um e como que a gente faz essa conta, tá? Eu vou deixar essa live gravada até amanhã, 10 horas, para quem entrou depois poder assistir, mas ela não fica gravada. Esse conteúdo de aquecimento não fica gravado. Então, quem chegou aqui depois e tiver interesse em assistir, está disponível até amanhã, 10 horas, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença e a gente se vê amanhã. Beijo!